Então é Natal, quase. Falta um mês para o Natal. Uma das épocas mais festivas do ano. Costuma ser bastante agitada, com muitas festas, mas às vezes os idosos acabam ficando um pouco de lado. Neste período é fundamental que eles estejam ainda mais inseridos nas atividades ligadas à data, ligadas à família. Com a gente, a mestre em gerontologia social, sócia proprietária da nossa grande parceira Canoas Day Home, Neisa Fernandes, que nos fala mais sobre o assunto. Boa noite, seja bem-vinda, Neisa. Boa noite. Bom, muito então obrigada. Natal. Então é Natal. Pois Já estamos no Natal. Eu fui um bom menino. Foste um bom... Obedeceste papai e mamãe. Isso, obedeci. Chegaste sempre na hora no trabalho. Ah, pois é. Para as crianças é uma alegria. Mas e para os idosos, Neisa? Como é que fica essa data? Porque a gente tem que estar, especialmente no Natal, final de ano, a gente tem que estar tão atento com o vovô, com a vovó, com o titio ou com a titia. Na realidade, essa atenção toda, ela entra dentro daquela questão que a gente chama da intergeracionalidade, não é? Que é a convivência com as outras fases. Mas o que acontece no Natal primeiro do ano? Eu sempre digo assim, ele vem carregado de lembranças. Verdade. De sentimentos. De sensações, expectativas, não é? Porque, de repente, vamos falar naqueles idosos, por exemplo, que estão afastados de casa, não estão junto dos seus familiares, estão nas ELPIs, por exemplo. Sim. Nós sabemos que todas as ELPIs, nessa época, é uma grande festa. Mas tem aquele que fica esperando o seu filho, o seu neto, a sua nora. E às vezes, por um problema de trabalho, de afastamento, morar em outro lugar, isso não acontece. Então, hoje a gente pensou em relembrar, aproveitar que ainda falta um tempinho, para as pessoas se prepararem para esse momento também. Sim. Não é? Não aquela coisa de cumprir o carnê com o presentinho. Não é? Mas favorecer realmente a inclusão desse idoso nesses preparativos, por exemplo. Então, em vez de pensar em só buscar o avô ou a avó para participar da ceia, por que não incluir ele nas atividades preparativas? Preparativos. Eu sempre digo assim, se eu te perguntar, como é que tu aprendeu a gostar do Natal? Foi por causa do presente? Olha, quer ver uma das coisas que eu mais gosto no Natal? É montar a árvore de Natal. Olha só. Eu acho muito bacana. Exatamente. Nós aprendemos a gostar dessas datas, primeiro porque ela une a família. Sim. Não é verdade? Verdade. Sempre que a gente bota, é o momento em que se monta a árvore junto. É o momento que o neto vai lá açucarar o biscoitinho que a avó está fazendo, que a mãe está fazendo. Sim. Não é? Vai ajudar a ornamentar. O pai, às vezes, não é? Tem que ajudar na ornamentação. O filho vai lá. Por que a gente não aproveitar essas tradições e buscar antecipadamente esse idoso antes do dia da festa para ajudar nesta tradição? Verdade. Não é? Lembrei de um outro momento. Bom, tá, ok. Vamos ser sinceros. Quem é que não gosta de ganhar presente? Presente é uma maravilha. Não vem com essa aí. Se der, se tem condições, se tem oportunidade, nem que seja um mimo, uma coisa simples, mas a lembrar como eu gosto de te dar um presente. Exato. Mas, por exemplo, no momento em que a gente vê a criançada cada vez mais ligada na tecnologia e o vô e a avó querem entrar nesse universo cada vez mais. Essa também não é uma boa oportunidade de, na hora da compra do presente, levar o vô junto, levar a avó, explicar para eles como funciona? Gente, isso tudo é uma tradição. E essa tradição, ela vem da onde? Da história da família de Jesus. Não é verdade? Verdade. Vem da história da família de Jesus, da união entre eles, onde tudo era muito simples e a convivência entre si era o importante, não é verdade? A gente sempre diz não esquecer que a festa é de Jesus, mas Jesus está em todos nós, não é verdade? E isso no idoso é muito forte. Sim. Não é? A gente sempre diz assim, ó, a fase idosa é uma parte, e dentre das tradições, a questão da espiritualidade do idoso também. Então, isso tudo agrega, o presentinho faz parte da tradição. Realmente, vamos escolher o presente para a mamãe, tu me ajuda
não é? O Sim. neto lá para a avó. Ou então vamos ajudar a escolher o presente do neto, do bisneto. Olha que coisa magnífica. Verdade. E dá a esta pessoa a sensação, mesmo que ele não more junto, que ele está participando deste momento especial. Ele está continuando a vivenciar a sua tradição, a sua história do meio familiar. Bom, aí vamos pegar assim, o Natal, mas também tem o Ano Novo. São bem coladinhos. Exatamente. No Natal, as famílias realmente se reúnem. Mas no final de ano, que algumas famílias acabam viajando e o idoso às vezes não vai junto, até mesmo porque não quer, né, não tem aquele contato, por exemplo, com a praia, não é algo que interesse a ele. Como é que a gente pode fazer, e a gente deve fazer, algum tipo de aproximação, seja através mesmo da tecnologia? Claro, como é que a gente pode evitar que o idoso fique sozinho, isolado? Eu vou te dizer assim, hoje a tecnologia é um aliado muito bom nosso. Inclusive, ontem, eu recebi hoje, saiu um decreto federal lançando um programa, né, sobre o envelhecimento ativo, não é? E inclusão do idoso, né, dentro das atividades através dos meios digitais. Né, onde vai ser proporcionado, eu não sei ainda da prática, isso é bem recente, saiu ontem, 26 de novembro, aonde vai ser difundido uma preparação maior do idoso junto aos meios digitais, tecnológicos. Bacana. Né? Ou seja, assim, a gente reclama de políticas públicas, né? A gente reclama, parece que está pintando alguma coisa aí. Então, interessante essa tua colocação dos meios digitais ajudarem a aproximar, mas a convivência é a receita que se dá para a longevidade. Sim. É receita que se dá. E eu sempre digo assim, quando a gente se coloca, utiliza-se a empatia, se coloca no lugar do outro, tu imagina assim, quando eu estiver velhinho, o que eu gostaria? Né? Eu gostaria de receber aquele telefone digital, último tipo, gostaria, mas eu sei mexer nele. Pois é. Aproveita no Natal para ensinar. Claro. Aproveita uma boa live, pode ser? E o final do ano Sim. também é um momento familiar, mas não aquela coisa tão inclusa no meio da ceia. Que tu pode passar em qualquer outro momento. E essa integração, a gente está aproveitando Sim. hoje as datas natalinas e de final do ano, porque é um momento extremamente especial na vida de todo mundo. Não é verdade? Verdade. E ele vem carregado de todas essas sensações e sentimentos que devem ser vivenciados e aproveitados. Eu ia dar uma dica, por exemplo, você que tem um celular, você tem recursos hoje no Facebook ou até mesmo no WhatsApp, de fazer uma live. Ou seja, você transmite ao vivo e conversa. Exatamente. Porque esse contato visual... Então, vamos supor que você está viajando e faz um contato com o vô e com a avó. Oi, vô, ó, a gente está nessa praia linda, maravilhosa, e a gente está com saudade de ti. Isso faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença. Gente, a questão da gente aproveitar as festas é também para a gente aproveitar a experiência da construção de vida desse cidadão e dessa cidadã, Claro. que é meu avô, que é meu pai, que é minha avó, que é minha bisavó. Não é? Então, esta data, ela nos dá a proximidade, até porque muita gente tira férias nessa época, Sim. justamente para poder se reunir com a família. Também. Os que podem, né? Claro. Para se reunir com a família. Então, é um momento que a gente tem que agarrar com as duas as mãos, porque eles vão trazer novas vivências, como essa do meio digital, de ver o neto que está lá longe, o filho que está lá longe, Verdade. não é? E ele vai ter essa sensação de proximidade. Agora, vamos fechar com uma outra dica, que é a seguinte. Se você vai viajar e o vô, a bisa, o tio não vai viajar juntos, e você quer ter segurança, a gente tem dois caminhos. Primeiro, a segurança de ter alguém que está acompanhando naquele momento, né, cuidando. Né, e aí o cuidador de idosos, essa profissão que mais cresce no Brasil, e a Neis ajuda a formar grandes profissionais com qualidade, junto a Canoas Day Home, são essenciais, cada vez mais essenciais no nosso dia a dia. E fico imaginando, nessa data, onde as famílias acabam saindo, deixar alguém por segurança cuidando,
Mas essa relação que a gente fala do amor do cuidador de idosos, ele pode, nesse momento, também ajudar com uma boa conversa, com carinho, com amor? Pode. O que acontece? Quando a gente vai sair, isso também tem que ser previamente preparado, Sim. não é? Para quê? Para a gente justamente encaminhar aquele cuidador que vai fechar com aquela pessoa. Sim. Né? Porque é muito importante. Eu sempre digo assim, quando nós enviamos um cuidador para o domicílio, não é, para acompanhar um idoso no hospital, a gente sempre pergunta como é esse idoso. Sim. Não é verdade? Por quê? Para que ele realmente crie um vínculo gostoso de convivência, já que o familiar, que talvez ele gostaria de estar junto, não pode estar. Verdade. E esse familiar, ele pode sair tranquilo. Ele sabe que tem alguém preparado, não é? Não só tecnicamente, como emocionalmente. Sim. Não é? Para acompanhar esse idoso. E a gente sabe que muitos dos idosos dizem assim, eu não quero ir junto para não atrapalhar. Não é verdade? É verdade. Né? Eles colocam isso, mas na realidade, às vezes, eles não têm vontade de sair daquele cantinho deles. E ele tem esse direito. Sim. Né? Nem tudo aquilo que é prazeroso para nós vai trazer prazer para ele. E esse cuidador, ele está preparado para isso. Não é? Perfeito. Para que ele não se sinta só, para que ele continue com a sua rotina, não é? Tanto de atenção à saúde quanto de lazer. Perfeito. Né? Eu acho que a dica é a seguinte, gente, segurança, né, para as famílias e também carinho. Isso é fundamental e a nossa dica é a Canoas Day Home. Se você está procurando soluções na área gerontológica, a gente indica sempre a Canoas Day Home. Está aqui o telefone e a Neise e a sua equipe estão prontos para te atender. Para a gente ter um bom Natal. Todo mundo merece um bom Natal. Eu acredito, gente, que a gente junto, não é? Eu sempre digo isso, as famílias não estão sozinhas neste momento. Nós estamos, eu, a minha equipe, não é? O nosso pessoal todo preparado para auxiliares e para que todos tenham sempre dias felizes, dias melhores e os idosos sempre ativos. Obrigado, Neisa. Num estado de bem-estar. Bom Natal para todo mundo, já estamos antecipando. Falta um mês, mas aqui no Conexão já é Natal. Tchau, tchau, fui, boa noite!